Bom, eu vou então agora ler uma mensagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora, do trabalho aqui da casa, junto com a evangelização infantil, junto com a mocidade e junto com o grupo de família. Paz sempre conosco. A fim de ministrarmos as sublimes lições da doutrina espírita às novas gerações que ainda se encontram na infância e na juventude, torna-se-nos indispensáveis o conhecimento e a vivência dos seus nobres conteúdos. O estudo cuidadoso da codificação kardeciana, incluindo o sentimento de amor em benefício de uma sociedade justa e nobre no futuro, deve viger no imo do coração de quem se candidata a esse ministério. Consciente da responsabilidade que lhes é conferida, o evangelizador ou evangelizadora e a família esforçar-se-ão para assimilar os métodos pedagógicos e psicológicos mais eficientes, que devem ser alegres e enriquecidas dos sentimentos de afetividade e de interesse de cada evangelizando. Na infinita variedade de caracteres humanos, ter-se em mente que os espíritos presentes vêm de experiências passadas nem sempre felizes. Portanto, agressividade, desinteresse e revolta ao mesmo tempo, sendo vítimas de perturbações de adversários desencarnados severos que os perseguem, o que exigirá paciência e recursos terapêuticos, do passe, da água fluidificada, da ternura e da irrestrita confiança em Deus. Evangelizar é desdobrar fibra por fibra os sentimentos perversos e as heranças doentias, instalando no seu lugar os tecidos da jovialidade e da afeição fraternal, a fim de que predominem os caracteres do bem em todas as suas forças de expressão. Evangelizar, espiritizando, constitui um tesouro que faculta a aplicação do amor em todas as situações. Em razão dos postulados inabaláveis do Espiritismo, com o seu potencial de informações luminosas e verdadeiras que decifram os enigmas do pensamento filosófico da humanidade. Confiante em que estamos todos integrados nas diretrizes doutrinárias, sigamos Jesus e Kardec, guardando a certeza de que alcançaremos a vitória sobre todo o mal e implantaremos na terra o reino de sua soberana justiça. A servidora, humílima e devotada, Joana de Ângeles. Mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, em 25/2/2022. Fechemos então os nossos olhos nessa noite, que possamos agradecer as bênçãos dos céus, o Evangelho de Jesus deixado por nós como caminho certo, a codificação de Kardec, que nos ensina a pensar, a ressignificar os ensinamentos de Jesus com mais facilidade, com mais clareza, e que em nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo, deixados para nós há 2000 anos, se façam presentes em cada dia, através das mensagens dos Espíritos beneméritos, dos Espíritos amorosos que velam por nós. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Todos me ouvem aí no final também? Nós estamos com a proposta hoje e a gente já pôde perceber que quando a gente tem uma proposta de mudança com os jovens junto, muda tudo mesmo, né? A energia, a forma. Hoje até as luzes nós não apagamos para fazer a prece. Olha que delícia, né? Essa inovação. Por quê? Porque é festa. Porque nós estamos comemorando, estamos felizes por estarmos juntos. E quando a gente vai falar de evangelização,
A gente está falando disso mesmo, porque a evangelização é o evangelho em ação. São as nossas atitudes dando as referências de que nós já estamos caminhando com os ensinamentos de Jesus e na grande tentativa de nos melhorarmos. Então, quando a gente junta aqui, e hoje nós temos, né, a graça de ter aqui crianças menores, adolescentes, jovens ainda bem jovens, jovens um pouco mais andados na vida, né? E aqueles que já estamos, como nós, aí passando dos 60 anos. Então, é uma beleza a gente estar nessa família espírita falando de evangelização. Porque eu trouxe aí a primeira pergunta, é de Joana, ela responde, né, a Divaldo, pelo Divaldo, no dia 23 de agosto de 82. A pergunta que é feita é a seguinte: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? Lá eles estavam fazendo essa pergunta em 82, né? E ela diz que é de máxima relevância, por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade, desde já programada para o início do terceiro milênio. Na alvorada do próximo milênio, os jovens da atualidade estarão chamados a exercer tarefas e a atender compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora. Sendo a doutrina espírita a mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restauradora do pensamento de Jesus Cristo, em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno. O que Joana está dizendo para nós? Que a doutrina espírita, ela tem essa característica de possibilitar reflexões, aprendizados, dentro desse contexto daquilo que a gente já conhece, que é o Evangelho de Jesus, mas trazendo uma nova luz a partir da doutrina espírita. Por isso que a gente fala que a doutrina, ela revela, a doutrina tira o véu, né? E aí abre portas para o conhecimento, mas a gente precisa de buscar esse conhecimento, e é na evangelização nossa, também dos adultos e das nossas crianças, que nós vamos conseguir evoluir como espíritos eternos moralmente. Então, ela diz também ainda que é óbvio, né, que a preparação das mentes infanto-juvenis, à luz da evangelização espírita, é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tende a reviver o evangelho, os ensinamentos de Jesus, para que nós coloquemos em prática. Então, nós estaremos nos evangelizando todas as vezes que a gente pega todo esse conhecimento que a gente já tem das mensagens de Jesus, mas que a gente faz isso a prática do nosso dia a dia, no nosso movimento, qualquer que seja ele, dentro do nosso núcleo familiar, ou que se estenda a esse núcleo espiritual, ou ainda na sociedade de uma maneira geral. Porque a formação do homem de bem é que vai mudar essa concepção de homem de bem do futuro, e é o que vai fazer com que todos esses homens, e quando a gente fala homens, nós estamos falando humanidade como um todo, estejam preparados para as adversidades, para estar no mando, porque nós sempre precisaremos, dentro de um planeta como esse, que é de provas e expiações, nesse estágio que nós estamos ainda, de pessoas que mandem e pessoas que vão seguir, muitas das vezes, às vezes até sem dar as suas opiniões, mas nós também temos que dar oportunidade a essas pessoas. Por quê? Porque como espíritos nós precisamos evoluir. Todo mundo tem que ter todas as oportunidades. E a lei de Deus, ela é de justiça, de amor e de caridade. Então, dentro desse processo de lei, de justiça, de amor e caridade, há a concessão igual a todos nós. Então, não é para que nenhum de nós deixemos de ter a oportunidade de aprender aquilo que moralmente está posto, porque é necessidade de todo espírito, encarnado e desencarnado, evoluir e ser anjo um dia. E isso nós seremos com toda certeza. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui.
Acertei. Então, o que é evangelização espírita infanto-juvenil? Aqui, Viana de Carvalho, que é um dos mentores, e nós precisamos falar, como a nossa irmã já trouxe uma mensagem de Joana, nós entramos com a mensagem de Joana, que há inúmeros espíritos, trabalhadores da seara de Jesus, desses mentores que nos auxiliam, nos orientam, que vêm versando, trazendo bagagens para que nós possamos estar mais atentos à questão da evangelização. Então, Viana de Carvalho, ele diz que educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Olha o tanto da nossa responsabilidade. É semear luz, educar. A palavra educar, ela inclui um envolvimento em todos os contextos. Tanto nós pais, como nós filhos, como os nossos pais e toda a sociedade de uma maneira geral. Então, a evangelização espírita infanto-juvenil é toda a atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Quando a gente fala aqui, né, da vivência, a gente está falando exatamente da evangelização, que é evangelho em ação. E aí nós estamos dizendo que quando a gente está lá com a criança e com o jovem, quem é que está orientando? Somos nós, os que temos vivido um pouco mais. Mas o processo, ele tem que ser contínuo. E esse jovem que está chegando, a exemplo dos meninos que estão aqui, que são extremamente colaboradores e participadores do processo de evangelização como um todo, eles também colaboram já nos trabalhos assistenciais dessa casa. Então, são meninos integrados. E já eles estarão aqui nessa tribuna, com a graça de Deus, falando para nós dos estudos que eles já têm a capacidade de fazer, dado o nível de comprometimento que eles têm com o processo doutrinário. Então, o que visa a ação da evangelização infanto-juvenil, né? Ela visa promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Essa referência é uma referência que está colocada na apostila da FEB, que é quem nos orienta no sentido de condução das aulas, né? Como a gente chama de aula, que eu nem gosto de chamar aula e aluno, e para mim é experiência de vida, é prática do evangelho. Então, é evangelho em ação. Ninguém está aprendiz e ninguém está professor. E, ao mesmo tempo, todos nós estamos aprendendo e ensinando uns com os outros. Esse é o movimento da aprendizagem, principalmente no que se fala de contexto doutrinário, né? Então, também a ação dela também visa proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso está lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. A gente precisa prestar atenção que quando nós estamos evangelizando, nós temos um objetivo, que é de proporcionar o estudo das leis naturais. Porque na ciência, a gente estuda as leis, as crianças, né, ainda em tenra idade, mas não se faz uma associação desse aprendizado das leis que regem o universo com a vida prática. Então, todo efeito tem uma causa e a gente passa batido nisso. Então, nós aprendemos desde pequenos que a gente tem que se defender. E defender, muitas das vezes, significa atacar. Não só não se movimentar, não participar do desmando, né, ou das atitudes que são adversas à sociedade, mas também concorrer com o outro, eliminar o outro para que você ocupe o lugar. E a evangelização, ela permite e deve permitir, né, deve proporcionar esse espaço. E também oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. A gente precisa que os nossos jovens e as nossas crianças tenham a consciência de que nós temos o poder
nós somos co-criadores. E que tudo que a gente faz em prol do bem de todos, isso se amplifica numa proporção gigantesca e isso elimina o mal. E tudo aquilo que a gente faz, olhando para o nosso umbigo, pensando só em nós mesmos, nós vamos promover um desajuste social, uma discriminação e todo o resto do que a gente vê hoje de desordem social, até a extrema pobreza. Se nós não estivermos nos envolvendo nesses contextos sociais, de maneira que façamos o melhor de cada um de nós, porque nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. A doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos que estamos indo e voltando em diversas encarnações. Então, nós fizemos no passado algumas coisas que hoje permitem que nós estejamos aqui, nesse movimento, com essas incumbências e com essas responsabilidades. Estamos construindo hoje o que nós teremos que fazer lá no futuro. Então, essa criança que chega, ela é um espírito eterno e ela precisa ser orientada. E é dever nosso. E a casa espírita, ela oferece a evangelização e os pais, precisam estar junto. Essa mensagem aí, última, de oferecer ao Evangelizando a Oportunidade, ela consta no livro Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita, Infanto Juvenil, da FEB, que é da Cecília Rocha e da equipe, que trabalha com ela nesse material. Então, a ação evangelizadora envolve ainda pais e familiares, convidando-os a participarem de grupos ou reuniões voltados ao estudo de temas relacionados à vida em família, fundamentados à luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui com um grupo aos sábados, estaremos retornando sábado agora, que está junto no DIGE, mas é um grupo da família, exatamente para a abordagem desses temas. Estamos também tendo, uma vez por mês, uma palestra pública direcionada à área da família, com tema específico da área da família. Nessa última palestra, que foi sexta-feira passada, nós tínhamos aqui 22 pessoas só. Às terças-feiras a gente tem um pouco mais de gente. Nós estamos fazendo na sexta-feira, porque pensamos ser um dia melhor para a família estar presente, se fazer presente. Então, o convite fica aí para as próximas, para que nós tenhamos um público maior, dada a nossa necessidade de evangelizar e de nos evangelizarmos. Quem é o evangelizador? Aí o Guilhom Ribeiro vai dizer para nós assim: abençoados os lidadores da orientação espírita, entregando-se afanosos e de boa vontade ao plantio da boa semente. O que ele está dizendo para nós? Que nós estaremos, enquanto evangelizadores, plantando sementes, que não necessariamente frutificarão imediatamente. Mas se nós damos a base, olha a parábola lá da semente, ela vai brotar. E vai brotar diversificadamente. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Vai depender de como que a gente plantou essa semente, como que a gente regou e como que a gente manteve ali, o cuidado. Considerando-se que o coração infanto-juvenil é abençoado solo, onde se deve albergar a sementeira de vida eterna, quem nos diz isso é Viana de Carvalho, a evangelização espírita apresenta-se como verdadeiro campo de semeadura, e o evangelizador como responsável semeador. Os evangelizadores já estão tremendo nas bases aí, mas somos todos nós os evangelizadores. Qual é o papel da família, para a gente concluir? Qual é o papel da família nessa ordem das coisas? Conquanto seja o lar, e essa mensagem é de Bezerra de Menezes, é recortada, mas a gente vai fazer aqui só essa fala. Conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir.
Isso é seríssimo, porque a gente fala hoje de uma sociedade sem compromisso, de uma sociedade de desigualdades cruciais. A gente fala de pessoas de má índole, a gente fala de movimentos contrários ao bem e ao amor, e nós estamos com a incumbência, ou estamos com tudo nas mãos para fazermos essa transformação. Então, perseveremos nesse trabalho. A família, ela tem essa responsabilidade e o dever. Então, a família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Aqui tem uma questão que é a 582, depois vocês vão dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, que eu fiz o recorte dela, exatamente porque essa frase anterior que está falando aí, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim que esses o dirijam pela senda do bem, é exatamente parte dessa questão 582, eu coloquei aí, vocês vão ver que a pergunta é, pode-se considerar a paternidade como missão, e aqui a gente coloca paternidade, mas nós estamos falando de espíritos, espíritos não têm sexo, por vezes estamos ocupando um corpo feminino e por vezes um corpo masculino. Então, inclui a nós todos, tá? Para finalizar, nós vamos ler aqui, do Guilherme Ribeiro, que, apesar dessa orientação toda que vem, né, tendo em vista essa relevante orientação, os núcleos familiares precisam promover um ambiente doméstico. Gente, olha como é que é contraditório em relação aos dias que nós vivemos. A gente precisa ter dentro do nosso lar um ambiente afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a favorecer o desenvolvimento moral dos filhos e orientá-los para o caminho do bem. Nós vamos fazer essa reflexão para nós, durante a noite e os dias que se seguem. Como é que está o nosso lar? Como é que estão os nossos comportamentos em relação a nós sermos espíritas, a sermos evangelizadores dos nossos filhos e, ainda mais, espíritos responsáveis pelas suas evoluções moral? Porque nós estamos com eles aqui, nesse caminho, para que tenhamos a oportunidade de refazer aquilo que a gente não deu conta e para que eles tenham a oportunidade de se refazerem como espíritos eternos. Essa mensagem toda ela é linda, mas eu vou finalizar aqui porque ele diz, portanto, que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, dialogando, motivando e acompanhando. Pai e mãe precisam estar juntos. E a gente não está falando de pai e mãe que estão casados juntinho, não. Os que estão separados continuam pais e mães. A responsabilidade continua a mesma. E a gente precisa estar junto com a criança. A evangelização tem um espaço da família exatamente para as crianças ficarem naquele momento, e não é para o pai ir para o mercado, para a mãe ir lá fazer a unha, que não tem tempo. A gente precisa se reorganizar e eleger prioridades dentro da nossa família. Nós precisamos entender que é base essa nossa necessidade de evangelização. Então, se a gente não tem disciplina, se a gente não valoriza o nosso filho, de que adianta vir aqui e deixar o nosso filho? Ele não entende nada. E outra coisa, ele quer ir embora. A gente fica segurando o menino aqui o tempo todo, porque a vontade deles é de irem junto com os pais. Então, vamos tirar um dia, não dá para vir todos os dias, mas o dia que a gente vier, vamos estar completos com os nossos filhos. E vamos acompanhar isso em casa também. Então, queridos irmãos, era essa a mensagem. Nós estamos satisfeitos porque fomos ouvidos e estamos aqui com a juventude. E todos que forem para o tratamento já podem... Não, agora tem o passe? Tem, né? Bom, então nesse momento agora vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações.
Pensar no Mestre Divino, que nos ampara, que nos acompanha em nossas caminhadas, em nosso dia a dia, desde o amanhecer, que saibamos agradecer todos os momentos, agradecer o dom da vida, agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer a bênção da doença, para que saibamos entender o processo em que aqui estamos. E com o coração cheio desses sentimentos de gratidão, que possamos agora, nesse momento, imaginar uma luz bem forte no alto da nossa cabeça. Por meio do passe, recebemos essas energias revigorantes, passando por todo o nosso organismo, transformando células malsãs em células sãs. Que nosso mentor amigo esteja ao nosso lado e conduza essas vibrações para o melhor que possamos merecer, para todo aquele tratamento que estamos necessitando em cada momento. Jesus, Mestre amado e amigo, obrigada pela lição da noite, obrigada pelos ensinamentos, e que possamos ser sempre trabalhadores da Tua vinha, que possamos ser como Paulo também nos ensinou, cartas vivas do Evangelho, que em nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, no mercado, que tenhamos sempre uma palavra de amor, de afetividade, para compartilhar com o nosso próximo. Assim seja, graças a Deus.